Eu tenho que continuar porque eu preciso fazer esse vídeo para corrigir o vídeo passado. No vídeo passado, foi o vídeo que eu fiz uma análise sobre a provável escalação do Paysandu para o jogo de amanhã contra o Cametá, só que eu acabei incluindo o Jean Dias na relação. E o Jean Dias foi expulso no último jogo na Curuzu contra o Bragantino e está suspenso no jogo de amanhã. É claro que com esse erro acabou inviabilizando o vídeo passado, então esse vídeo é uma nova análise da provável escalação do Paysandu no jogo de amanhã. Agradeço a todos que me corrigiram, mandaram mensagem, realmente cometi esse erro. Eu sempre faço essa observação, coloco quem está suspenso cartão amarelo e esqueci logo do cartão vermelho do Jean Dias. Mas enfim, fica aqui meu agradecimento a todos, meu pedido de desculpa também a todos. O vídeo passado até apaguei já para não confundir. E vamos para o vídeo de agora. O vídeo de agora é para falar da provável escalação do Paysandu, a provável escalação que o técnico Hélio dos Anjos pode mandar a campo amanhã em Cametá. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não são inscritos ao canal se inscreverem. Se inscrevam, deem like no vídeo, acionem as notificações e comentem. Comentem à vontade, principalmente no vídeo de agora. O vídeo de agora é uma análise da possível escalação do Paysandu no jogo de amanhã. Então, vocês podem comentar, deixar a sugestão de vocês, qual seria o time que vocês poderiam mandar em campo caso fosse treinador do Paysandu, o melhor time do Papão para esse jogo importante, válido pela sexta rodada do Campeonato Paraense. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Deixando claro duas observações. A primeira observação é: o Paysandu não divulga a lista de relacionados. Para mim, é bobagem, poderia divulgar, facilita o acesso à informação, também é mais transparente com o torcedor, mas o Paysandu ele não divulga a lista de relacionados. Ok, tudo bem. Então a gente vai se basear nos jogadores que a gente acredita e realmente que foram relacionados. A segunda observação é: eu vou mandar o campinho já para a gente ver aqui no vídeo com vários jogadores e vou falar a provável escalação do técnico Hélio dos Anjos. Não é necessariamente a minha escalação, por isso que a gente vai comentar, a gente vai analisar e vocês também podem deixar as sugestões de vocês em relação a mudar alguma coisa, se vocês mudariam nessa escalação ou não. Ou seja, é a provável escalação que o técnico Hélio dos Anjos, pelo estudo de campo que a gente fez, pela análise que a gente fez durante a semana, poderá mandar a campo no jogo de amanhã contra o Cametá. Então, vamos para o campinho. Vamos para o campinho, aí vocês verem vários jogadores, estão vendo vários jogadores aí no campinho do Paysandu. No gol não tem segredo, o Matheus Nogueira, o Diogo Silva, creio que vai ser o Matheus Nogueira foi titular em 4 jogos, quanto o Diogo Silva foi titular em 1 jogo. Ainda há uma briga pela titularidade, não acredito que o Matheus Nogueira já esteja seguro com a camisa 1 do Paysandu, mas o Matheus Nogueira será provavelmente o goleiro titular. Na lateral direita, tem a opção do Michel Edilson, acredito que o Edilson também, o Hélio dos Anjos vai escalar o Edilson como titular na lateral direita. A zaga, eu coloquei só essas duas opções porque praticamente certo que vai ser Wanderson e Maia a defesa do Paysandu. Lembrando que é a provável escalação do Hélio dos Anjos, né? Não estou deixando muito a minha opinião como seria a minha escalação. Então, se baseando pelo que ele colocou nos últimos jogos, se temos observação durante a semana, também de gente que está lá no Paysandu acompanhando. Então, basicamente, esse seria o time do Paysandu. Na lateral esquerda, a disputa em Kevin e Brian. Brian, na verdade, é um lateral direito, só que ele tem jogado 90% desse tempo em 2024 no Paysandu na esquerda, ou como lateral esquerdo, ou como meia pela esquerda, ou como atacante pela esquerda. Eu acredito que vai ser o Kevin lateral esquerdo, mas eu vou fazer uma observação do Brian um pouquinho mais para frente, para vocês entenderem. E eu creio que no meio-campo, na zaga do Paysandu, na primeira linha defensiva, o time vai ser esse mesmo: Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevin. Porque não acredito que tenha mudanças. Vamos agora para o meio-campo. Como primeiro volante, a gente tem a opção do Vilela, Netinho e Bispo. Muito provavelmente, se pegar as outras escalações, o Paysandu o Hélio dos Anjos vai escalar o Bispo. Eu tenho uma curiosidade para saber como o Netinho pode jogar. Eu tenho para mim que o Netinho é o melhor primeiro volante relacionado em relação a esses três. Mas ele ainda não começou numa partida como titular. Mas ele fez uma ótima Série C pelo Botafogo, sem marcação, saída de jogo. Ele tem uma qualidade no início de uma transição ofensiva também no passe. Então é um jogador que eu gostaria realmente de vê-lo na equipe titular do Paysandu. Mas eu creio que o Hélio dos Anjos vai escalar o Bispo como titular. Como segundo volante, temos a opção de Val Soares e João Vieira. Eu coloquei o João Vieira aqui, mas Val Soares deve ser o titular na equipe de amanhã. Então já teria o meio campo com Bispo e Val Soares. Aí que tá a continuação da equipe do Paysandu. Por quê? Vamos lá. Aí que entra o Brian. O Paysandu, tradicionalmente, desde que o Hélio dos Anjos assumiu a equipe do Paysandu, joga num 4-3-3. Embora que, quando o Brian jogou,
Algumas partidas, por exemplo, quando ele jogou lá em Marabá, o Paysandu jogou, na verdade, no 4-4-2. Ele fazia lateral esquerda, meia pela esquerda, atacante pela esquerda, fez até um gol. No Repá, o Paysandu foi no 4-4-2, com o Brian jogando. Só que no último jogo contra o Bragantino, até o Paysandu ter o Jean Dias ter sido expulso aos 28 minutos, o Paysandu jogou no 4-3-3 com o Brian sendo esse terceiro atacante. Acontece que o Brian fez 3 primeiros jogos bons, só que depois ele caiu de produção. E o Brian não tem pé esquerdo. O Brian não tem pé esquerdo. Isso prejudica o desenvolvimento de jogo da equipe do Paysandu. É algo para o Elvis Anjos observar. O pé dele é o pé direito. Inclusive no reparo ele pega uma bola limpa para chutar com a esquerda, ele domina a bola, passa para a direita e dá tempo do zagueiro interceptar a finalização dele. Então é algo para se observar. Se o Brian jogar, o Paysandu provavelmente vai nesse 4-4-2, sendo o Brian Coringa pelo lado esquerdo. E fazendo esse meio campo junto com o Bispo, Val Soares, tem a opção de um outro meio campista. Agora aquele meio campista de articulação. Que você tem o Robinho, Biel, Juninho e Wesley Garcia. Vamos lá. Vou deixar o Wesley Garcia também um pouquinho de lado agora. O Biel foi titular no último jogo. O Juninho começou a titular na temporada. E o Robinho deve ser o titular da equipe do Paysandu. Ou seja, uma mistura toda. Em condições físicas ideais, o Robinho é o titular nessa. Se jogar só com meia de articulação, o Robinho vai ser esse meia. Porque o Robinho tem uma qualidade maior no passe, tem uma visão de jogo mais apurada, a bola parada dele é melhor. Só que é um jogador já quase em final de carreira. Então é um jogador que a gente tem que observar. Mas, na teoria, ele seria o titular. Acontece que... E são 3 meias de características totalmente diferentes. O Robinho tem uma característica, o Biel outra, o Juninho outra. Acontece que o Biel foi titular no último jogo do Paysandu, nos 2 últimos jogos, sendo que, depois do início que ele oscilou, na última partida contra o Bragantino ele foi muito bem. Até a expulsão do Jean Dias, que aí modificou também o posicionamento dele em campo, foi a melhor partida naquele momento, naqueles primeiros 28 minutos de jogo do Biel com a equipe do Paysandu. Foi o que mais me agradou. Nas outras partidas achei ele meio apagado, muito irregular durante a partida, muito sumido às vezes, mas nessa partida contra o Bragantino me agradou. O Juninho, que começou a temporada como titular e caiu para reserva, ele ganha uma sobrevida no Paysandu, e quando digo uma sobrevida, uma moral um pouco maior, pela partida que ele fez contra o Bragantino. Quando entrou, ele acabou resolvendo o jogo e fez o gol da vitória. Isso é muito importante porque o Juninho, diferente do Biel e o Robinho, tem uma outra característica. O Juninho é aquele meia de articulação que vem mais de trás, que ele progride mais com a bola dominada em seus pés, que ele tenta o drible. A questão do Juninho é que ele peca na última ação, ou na finalização, ou na assistência naquele último passe. O alento é que ele acabou tendo uma grande finalização contra o Bragantino, fez o gol da vitória do Paysandu, e é isso que a torcida espera dele, realmente para definir jogos. Eu não vou falar que ele se redimiu, que agora está totalmente evoluído, melhorou, não. Mas realmente aquele gol pode dar moral para ele. E é um jogador que eu torço muito, jogador da casa aqui do Pará, então que eu torço bastante, e que se ele melhorar essa questão da última ação dele, ele vai ser muito útil à equipe do Paysandu. Então aí nesse meio campo você já tem o Elvis Anjos escalando, seguindo o que ele está pensando, né? Tentando adivinhar o que ele está pensando, baseando em treino e nos últimos jogos. Você já tem o Bispo, Val Soares, e se o Brian jogar, mais um meio campista, junto com um desses, Robinho, Biel e Juninho. Eu acredito que possa ser o Biel, possa permanecer como titular, porque o Robinho não sei se vai ter condições físicas ainda e o Juninho na reserva. Se o Brian não jogar, aí o que acontece? Se o Brian não jogar, o Paysandu provavelmente vai no 4-3-3 mesmo. E no 4-3-3, aí você vai para o ataque, você tem as opções do Leandro, Juan, Nicolas, Vinícius Leite e Yuri. O Nicolas vai jogar, óbvio que ele vai ser titular. Então, no caso do Brian, ele não jogar a partida, você pode fazer no 4-3-3 com os outros 2 atacantes, né? Então tem o Nicolas como titular, o Leandro deve jogar também como titular e abre vaga para mais um. Acontece que Leandro originalmente joga na mesma posição que o Vinícius Leite. Se o Vinícius Leite jogar, o Leandro vai ter que ir para a direita ou o Vinícius Leite para a direita. Se o Brian jogar, o Brian pode fazer essa função do ataque auxiliando o Leandro, então você pode fazer uma dobradinha Leandro e Brian com o Nicolas no ataque. Então você formaria
muitas vezes quando o Paysandu jogou no 4-4-2, Nicolas e Jean Dias, já que o Jean Dias está suspenso, você pode fazer um ataque com Leandro e Nicolas. Então você pode fazer um meio campo do Paysandu, uma tática do Paysandu no 4-4-2, você colocando, por exemplo, Biel, Brian, Leandro e Nicolas. Então essa é uma possibilidade de time do Paysandu. Eu acredito, pelo que eu pesquisei, que o Leandro vai ser titular desse time do Paysandu no jogo de amanhã contra o Cametá. Como a gente falou, a gente tem a lista dos relacionados, a gente tem que tentar meio adivinhar e estudar o Hélio dos Anjos, mas eu acredito que o Hélio dos Anjos vai mandar a equipe da seguinte maneira: Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Kevin, Bispo, Val Soares, Brian, Biel, no ataque Leandro e Nicolas. Entra também uma questão do Wesley Garcia. O Wesley Garcia é meia, só que me agrada muito, na época até muitas vezes ele jogou no Deportivo Táchira dessa maneira, o atacante pela direita. Que aí você poderia, por exemplo, sacar o Brian da equipe e fazer um trio ofensivo de ataque com o Leandro, Nicolas e Wesley Garcia caindo pela direita. Mas eu vou deixar o Wesley Garcia meio de lado, porque eu não acredito que ele vá ser titular amanhã no jogo do Paysandu. Não foi titular em nenhuma partida ainda, então seria uma surpresa o Wesley Garcia ser titular. Mas essa seria uma opção. Você faz o ataque com o Leandro, Nicolas e Wesley Garcia. O Leandro na esquerda, Nicolas no meio e Wesley Garcia pela direita, onde ele é um jogador mais perigoso. Então essa é a provável escalação do Paysandu. Eu coloquei igual aí, coloquei no campinho várias possibilidades, né? A grande questão, a grande interrogação para mim do time Paysandu é se o Brian joga ou não. Se ele jogar, o Paysandu pode entrar com uma formação, mas se ele não jogar, possivelmente o Paysandu vai jogar no 4-4-2. Coloquei o Yuri e o Juan aí na lista também, mas o Juan ainda não jogou. Não acredito que ele vai ser titular amanhã contra a equipe do Cametá. E o Yuri tá bem mal, né? O Yuri, ele não posso nem falar que ele oscila, porque ele ainda não entregou nada. Ele já vem de temporadas fracas também de desempenho, então uma contratação bem questionável. É um atacante que atua pela direita, mas me surpreenderia muito ele ser titular do Paysandu amanhã, porque ele não rendeu. Ele não rendeu ainda a camisa do Paysandu, então para mim não merece titularidade. Se for para jogar com 3 atacantes, como eu disse aqui, colocaria Leandro, Nicolas e Wesley Garcia. E agora eu quero saber de vocês. Quero saber de vocês qual é a escalação do Paysandu que vocês colocariam amanhã, que eu coloquei. O Paysandu não divulgou a relação, mas eu coloquei muitos jogadores aí no campinho, então dá pra gente abordar de várias maneiras. Como eu falei, a grande questão para mim é saber se o Brian vai ser titular ou não, porque dependendo se ele vai ser titular ou não, o Paysandu pode mudar sua formação tática e pode jogar apenas com 2 atacantes, Leandro e Nicolas. Então, e o Brian vindo no meio campo, fazendo uma dobradinha com o Leandro. Ou, se o Brian não jogar, o Paysandu pode partir para 3 atacantes. Esse terceiro atacante, provavelmente, uma das opções é o Wesley Garcia. Embora eu não considere que o Wesley Garcia vá começar a jogar a partida, mas seria o único atacante pela direita, ele e o Yuri, que é realmente atacante pela direita. E o Yuri está bem abaixo, então seria o Wesley Garcia. Enfim, há várias possibilidades aqui, e aqui a gente brincou com o campinho um pouquinho para falar das possibilidades, de como é que o Paysandu pode entrar, dei algumas análises, algumas sugestões também. Quero deixar bem à vontade aqui os comentários para vocês analisarem e também derem. Podem dar. Pode dar a escalação de vocês, o que vocês acham, como o Paysandu vai entrar em campo, qual formação tática e qual seria o time titular de vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final, se inscreva no canal e até o próximo.